Recuperação de áreas degradadas na prática, tá? Teve um vídeo aí atrás, que tá aparecendo aqui no card para vocês, que eu tava aqui num plantiozinho que foi feito no Parque Barigui, eu dei uma criticada nele e vieram algumas pessoas que criticaram minha crítica e outras vieram perguntando por que eu falei aquilo, tá? Então, bora lá. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal, esse daqui é o Guia da Floresta e a gente vai dar os nossos primeiros passos aí dentro da recuperação de áreas degradadas. Vamos começar pelo básico, tá? Existem três formas de... A gente não vai usar muito termo aqui, até para ficar um pouco mais palpável. Existem três formas de você recuperar uma área, que seria o quê? Uma área natural, seja ela de mata, seja de pântano, seja de qualquer coisa, uma área natural que sofreu algum impacto. Novamente, qualquer impacto, tá? Uma invasão de espécie exótica invasora muito ferrenha dentro de uma área natural é uma área impactada. Logo, existem projetos de recuperação que vão tratar só de limpeza e substituição de exóticas invasoras. Você pode ter um derramamento de produto químico numa floresta ou um tombamento numa plataforma de petróleo, que inclusive aconteceu recente aí, um entortamento de uma plataforma da Petrobras. Tudo isso são impactos em meios naturais. Aquele que eu já trabalhei, ainda trabalho e tenho experiência e também já estudei bastante na teoria, é a recuperação de ambientes florestais. Quando eu estou falando de recuperação de áreas degradadas, eu estou me referindo ao plantio de mudas, a várias estratégias que existem para você conseguir fazer uma área voltar a ser o que ela era antes, tá? Então, quando eu cheguei aqui, eu até dei essa travada, porque tem uma amora plantada aqui, que eu inclusive não acredito que seja da empresa que fez esse plantio, porque a empresa que fez esse plantio, por mais que isso daqui não esteja tão interessante, eu vou falar o porquê, eles não teriam a pachorra de plantar uma amora nessa recuperação num parque, tá? Mas enfim, vamos lá. Quando eu digo recuperação de áreas florestais, eu também não estou me referindo apenas a uma floresta. Existem recuperação de ambientes que não formam dossel, que não têm estratificação, como os campos naturais e como áreas aluviais, que não formam naturalmente assim uma floresta, mas que são vegetais e a gente estuda bastante na floresta de engenharia florestal para trabalhar com a recuperação desses lugares. Então assim, existem três objetivos principais quando a gente vai recuperar uma área e a gente não vai se preocupar tanto com os termos, tá? Mas o primeiro, quando a gente quer retornar a vegetação numa área, mas que essa vegetação não precise necessariamente ser igual ao que ela era antes, existe aquela restauração, né? Que você quer que ela volte a ser exatamente como era antes, a altura do solo, quantidade de espécies, diversidade e tudo mais, que é super difícil e muito cara de ser feito. E existe também aquela em que você está querendo pegar uma área que foi impactada e trazer a vegetação, trazer o meio ambiente de volta para aquela área e dar um uso para ela. Então aqui em Curitiba a gente tem ótimos exemplos que são as pedreiras que viraram parques. O Barigui não é uma delas, tá? Mas existem vários lugares aqui em Curitiba que eram pedreiras que foram recuperados não é o termo certo, mas eu já falei que a gente não vai se preocupar com o termo, para que virassem um parque. Então a gente não está necessariamente fazendo com que a vegetação volte por inteira, muito menos querendo que essa vegetação seja idêntica ao que era antes. A gente quer que volte uma parte da vegetação e que as pessoas façam visitação ali. Então, sabendo desses conceitos, quando eu estava aqui nesse plantio, né, nessa recuperaçãozinha de áreas degradadas aqui, eu não levei isso em consideração. Eu critiquei como se fosse somente um objetivo de retornar a vegetação como se ela devesse voltar ao que era antes ou próximo do que era antes. Sendo que nós estamos em um parque e por mais que um parque tenha áreas de proteção integral, essa não é uma delas, tá? Isso daqui é um bosque. Isso daqui é uma área que as pessoas vêm para fazer piquenique, para andar com o cachorro, para gravar vídeo igual eu estou fazendo. Então essa é uma área que assim, é necessário que tenha um pouco mais de árvores, obviamente, para que a gente tenha mais sombra, para que seja mais confortável, mas que não precise necessariamente virar aquilo ali, tá? Apesar de eu gostar daquilo ali do jeito que tá, eu não gravo todos os meus vídeos ali, eu estou gravando aqui no gramado. Né? Então os parques precisam ter essas áreas que são mais acessíveis, que são um pouco mais limpas, né? Para que seja convidativo, para que as pessoas venham aqui e isso daqui como um todo funcione. Aquela área ali só está ali
Porque essa área aqui está aqui, as pessoas vêm para cá, veem que é gostoso e elas querem estar perto ali, mas elas não querem estar dentro daquele mato fechado necessariamente. Então assim, quais são os prós e os contras desse plantio? Primeira coisa, as espécies. Fora essa maldita dessa amora, que é mais uma espécie exótica invasora que não devia estar aqui, as outras espécies foram bem escolhidas, tá? Não tem uma diversidade muito grande, até porque não tem um número muito grande de mudas, mas as espécies estão legais. Tem ingá, que eu já encontrei lá no meio, não nessa parte tão alta aqui mais seca, mas tem ingá na floresta. Aroeira tem de monte. Tem duas variedades de guabiroba, a xantocarpa e a guaviroba, né, que é Campomanésia xantocarpa, Campomanésia guaviroba. O que mais? Aqui eu não vi necessariamente a imbuia, mas eu vi em outros lugares aqui que essa mesma empresa recuperou. Então a escolha das espécies é legal, só que tem um porém. Quais são os contras? Mortalidade muito alta, tem muita planta que morreu. Então você olha assim de longe, não sei como é que está aparecendo no vídeo para vocês, mas são pouquíssimas as espécies, como esse ingá aqui, ó, que tá bonito, né? Que cresceram e ficaram desse jeito, tá? As outras, a maioria das outras morreram. E tem uma outra coisa importante, essa planta aqui tem, que as outras não tem, só que tá mal colocado. Vocês estão vendo esse bambu aqui, ó? Isso daqui é um tutor, tá? É necessário, é inclusive norma, quando um engenheiro ou uma engenheira vai lá escrever um projeto de recuperação com mudas, tá? A gente tem que colocar tutor, a gente tem que amarrar, tem o nó certo, tem o material certo para fazer esses nós, a quantidade de nós, tem tudo bem estudadinho, tá? Para que o plantio dê certo. E aqui, se a gente for olhar, nenhuma planta tem tutor, tá? Nem as grandes, nem as pequenas. Por sorte, eu não acho que esse tenha sido um real problema. Só que, ó, se a gente olhar essa aroeirinha aqui, ó, ela não tem tutor, mas ela tá bem resistente, né? Ela não tá tombando. Só que, olha só isso aqui, esses galhos bacheiros aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui tem que tirar, isso aqui chama manutenção. Vem aqui, tira, para que esse galho suba, porque se é uma área de bosque, se é uma área que as pessoas vão visitar, a gente quer que as primeiras bifurcações das árvores sejam um pouco mais altas, até para evitar acidente. Mas também não acho que foi isso que causou a mortalidade das plantas, tá? Mas a falta de tutor, né, você não colocar nó, você não ter marcação nas árvores, não tem nenhum tipo de marcação com spray, com fitilha, com placa, não tem nada. Isso é um ponto negativo desse plantio. Uma outra coisa, o espaçamento é muito grande. Eu acho que até mesmo porque morreu muita coisa, então parece que o espaçamento é muito maior do que poderia ser, tá? Ó, olha o estado dessa guabiroba. Olha isso aqui, olha essa guabiroba. Ui. Coitada, tá tudo troncha, tá pequena, tá? Não vai subir se não fizer uma poda, se não colocar um tutor ajudando ela a ficar mais retinha. Ó, essa daqui precisa de um tutor. Ela tá torta para lá, tá vendo? Então, sobre essa questão de implementação dos tutores e da manutenção, tem que melhorar muito, tá? O coroamento, não sei se é a própria empresa que faz, mas eu acho que seja o próprio parque que faz, né? Que o coroamento é o quê? Você cortar o matinho ali em volta da base da planta. Aqui, como todo mato é cortado, eu acho que não precisa fazer coroamento, mas tudo bem. Agora, uma outra questão. As árvores, as espécies, apesar de elas serem certas, porque ocorrem aqui, elas não foram pensadas num processo de sucessão muito interessante. A gente tem muita aroeira, muito ingá, que é basicamente inicial ali, pioneira, e umas guabiroba, que aí sim são espécies mais tardias, né, mais de floresta avançada. Mas você não vê variação, você não vê nada. Poderiam ter sido feitas coisas muito mais interessantes, até por ser um parque e ser necessário fazer a visitação num parque, porque é obrigado por lei um parque ser aberto, de que, por exemplo, cara, a gente não vai comprar as mudas no viveiro, a gente vai fazer um projeto de educação ambiental atrelado a um processo de recuperação. A gente vai fazer um viveiro temporário dentro do parque em que uma pessoa vai ser contratada para colher frutos, marcar as matrizes, né? Colher os frutos, extrair as sementes, fazer as mudas, e nesse processo o viveiro é aberto. As crianças, as pessoas, os adultos, todo mundo que é interessado pode ir lá para entender, para saber quais são as espécies mais interessantes, tá? Porque essas espécies que estão aqui vieram provavelmente, como é feito num parque, eu acredito que venha do horto da própria prefeitura. Mas
tudo bem, é legal, mas, cara, cadê a parte interessante de estar num parque, de ser cadê o cunho de educação ambiental, de encantar as pessoas, de fazer as pessoas entenderem que isso daqui é importante e como fazer isso da melhor forma possível? Pô, se tivesse um viveirinho aqui temporário com uma pessoa, algumas pessoas trabalhando, outras pessoas poderiam pegar essas mudas e aprender a montar uma muda, aprender a coletar sementes. E eu não estou falando de entrar na mata e roubar muda, né, arrancar as mudas do chão, roubar a epífita. Não, eu estou falando de coletar sementes e fazer as sementes na sua casa. Ensinar como que você replanta, todo esse tipo de coisa. Isso é interessante. E por a gente estar num parque que exige que tenha visitação, e a visitação tem o cunho de educar, né, de encantar, de ser o lúdico, mas nunca o lúdico pelo lúdico, mas sim ser lúdico para educar novamente. Eu estou falando educar 300 milhões de vezes, espero que pelo menos bata na cabeça, tá? Faltou isso. Aqui foi um projeto que pegaram uma tabela de mudas gerais da floresta umbrófila mista, colocaram um espaçamento genérico também, não pensaram na sucessão de uma forma mais complexa, né, que isso daqui vai se evoluir no futuro, as espécies mais jovens vão morrer e a gente já precisa pensar naquelas espécies que vão viver 200, 300 anos, né, para que isso daqui realmente sirva para a natureza de uma forma que valha, né, que vale a pena fazer isso, para que não seja só para inglês ver, porque a prefeitura tomou uma multa, porque a prefeitura entrou no pau ali no Ministério Público e ela precisava recuperar, e daí ela contratou a primeira empresa que cobrou mais barato ali na licitação, e a empresa que cobrou mais barato, obviamente, não tem condições de fazer um projeto tão complexo que envolva mais fatores aí da conservação, como a educação ambiental que eu acabei de falar. Para variar, eu divaguei, né? Para variar, meu TDAH bateu. Para variar, eu saí completamente aí do rumo do que deveria ser um vídeo de introdução sobre recuperação ambiental. Mas eu acho que eu fiz me entender. Existem várias outras estratégias para você recuperar uma área de floresta que não seja necessariamente plantio direto de mudas. O plantio direto de mudas é o mais rápido, é o mais efetivo, mas você pode fazer puleiros artificiais, né? Porque pássaros adoram comer e cagar semente. Então, se você joga uns galhos aqui de uma forma que os pássaros consigam sentar, os passarinhos vêm, senta, faz cocô e aí nascem as sementes. Então, essa é a estratégia de puleiros artificiais. Tem a de transposição de bancos de sementes. Então, dos lados aqui a gente tem muita semente sendo jogada pelas árvores, né? Essas áreas que já estão com essa florestinha mais formada, se você catar aquele solo que está ali embaixo, colocar no canto do seu jardim, deixar germinar, vai vir um monte de espécie nativa da floresta, tá? E aí você pode ou transplantar essas plantas, o solo mesmo, você cata o solo dali, faz uns buracos aqui, joga aqui no chão um pouquinho de solo e rega para ver o que vira, ou você leva para um viveiro, rega esse solo e seleciona as principais espécies para depois trazer para cá. Então tem muitas estratégias e eu acho que vale até um vídeo para cada uma dessas estratégias, tá bom? Se você acha que vale a pena, dá um like aqui nesse vídeo e deixa nos comentários aqui. E é o seguinte, meus queridos e queridas, o meu celularzinho, coitado, guerreiro, bal para toda obra, ele não tem muito espaço de armazenamento. Eu tenho 1 hora para conseguir gravar tudo que eu quero numa ida a campo, tá? E hoje eu já gravei 3 vídeos, eu não sei como, e então tá acabando o espaço que eu tenho. Se você quiser, olha esse gancho. Se você quiser me ajudar a comprar um celular novo, eu abri aqui o Membros no canal, tá? Com apenas R$5, que é o valor aí de uma coxinha, e novamente, não é uma coxinha vegana gourmet sem glúten, que é caríssimo, não, é uma coxinha bem barata, safada, lá da esquina, que custa R$5, para você tornar-se um membro aí da Floresta Inicial aqui do canal do Guia da Floresta. Isso vai me ajudar bastante, isso vai me incentivar muito a continuar fazendo esses vídeos, falando na prática, no meio do mato, o que é fazer a conservação com os pés no chão, tá? De uma forma empírica, que realmente funciona e com embasamento científico. Se você não puder me ajudar dessa forma, tá tudo bem, eu compreendo, apenas deixe o seu like, tá? E continue assistindo aqui, manda para sua mãe, manda para seu pai, joga no grupo do Zap aí para ver se vira uma discussão muito grande, tá bom? E que isso já me ajuda muito. Vale um recado também muito importante, tá? Eu, como engenheiro florestal, eu trabalho, além de criação de conteúdos aqui sobre meio ambiente, eu faço inventários florestais de nativas e também trabalho com recuperação de áreas degradadas e manejo de unidades de conservação, como criação de planos de manejo, tá? Se você tiver algumas dessas demandas e você precisar de um orçamento, pode me mandar no e-mail de contato que está aqui embaixo, qualquer rede social, DM aí, tá? Fica à vontade. Mas só lembrando, isso é um serviço. Eu não faço por favor, tá? Eu faço porque eu
eu preciso de dinheiro e eu tento fazer da melhor forma possível, tanto para mim, quanto para você, quanto para o meio ambiente, tá? Mas não é favor, não venha me pedir para fazer um inventário florestal inteiro em troca de um prato de comida, como já tem acontecido, tá bom? E agora estão aparecendo outros vídeos para você continuar aí a sua jornadinha no meio ambiente, com plantinhas, florestas, universo e tudo mais. Muito obrigado novamente para quem acompanhou até aqui. Para mais conteúdo sobre plantas, florestas e tudo isso que eu já falei, se inscreva no canal do Guia da Floresta. É nós, estamos junto e bora recuperar as áreas degradadas da melhor forma possível. Valeu e falou!